Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Gol a Gol. Sou o Pedro e hoje eu vou estar falando aqui sobre o jogo de ontem, Corinthians versus Racing do Uruguai. Bom, um jogo que, de novo, um jogo estilo Corinthians, né? Como torcedor e também quem analisa também outros jogos, você sabe, o Corinthians ele passa uma impressão para o seu torcedor de que em algum momento essa vitória vai ser tirada deles. Ontem o Corinthians teve o retorno do Hugo, que foi uma peça muito importante, uma atuação brilhante de Mateuzinho e Ranielli, e Félix Torres, talvez seja a hora de começar a pensar em vender o Félix Torres, de achar um outro zagueiro, porque ele vem tendo oportunidades, quase entregou um Paulistão para o Palmeiras, não foi expulso no lance do pênalti no jogo contra o Palmeiras e acabou sendo expulso no lance seguinte. O time do Racing era um time que, antes do jogo nessa temporada, ele já teve um período muito difícil, onde ele teve 12 desfalques importantes, e no jogo contra o Corinthians ele teve 8 desfalques importantes. E sem falar que também no início do primeiro tempo ele levou perigo para o Corinthians, ele teve um gol anulado no primeiro tempo. Félix Torres expulso aos 13 minutos, numa jogada desnecessária no meio de campo. Não errou o domínio e em seguida fez aquela falta criminosa. Ele poderia realmente ter machucado muito o jogador do Racing, ter levado talvez uma punição muito maior do que o cartão vermelho. Se realmente tivesse machucado, se ele realmente estivesse com o pé no chão, ele poderia ter quebrado a perna do jogador. Então, assim, e o mais absurdo foi ter chamado o VAR. Um lance daquele precisar de VAR é preocupante também. Uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo foi que acho que foi a segunda vez que eu vejo isso, um jogador ser expulso e o time jogar melhor sem aquele jogador. Isso aconteceu na final entre Botafogo e Atlético Mineiro. Eu acho que o Botafogo era um time estrelado naquela final. Não desmerecendo o jogador do Botafogo que foi expulso. Mas eu digo assim, eles não sentiram a expulsão. O Botafogo naquela final jogou como se estivesse com os 11 jogadores. Tanto que foi campeão da Libertadores. O Corinthians ontem, quando o Félix é expulso e o Ranielli vem jogar de zagueiro, eu acho que pode ser uma possibilidade. Por mais que o Ranielli seja muito bom jogando ali de volante, aquele primeiro jogador que faz a proteção, ele trouxe uma qualidade muito grande para a saída de bola do Corinthians. Que eu acho que esse é um dos defeitos que os zagueiros do Corinthians vêm tendo. O Gustavo Henrique, ele recebe a bola, às vezes ele não sabe o que fazer. O Ranielli é um jogador mais calmo, que consegue olhar a jogada, principalmente porque foi interessante que ele jogou pelo lado do Anglieri. Então ali foi muito bem o Ranielli. O Corinthians teve boas chances no primeiro tempo, com o Yuri, com o Romero. Foi mais a questão de calma, prestar atenção no jogo e tentar tomar as melhores decisões. Carrilho, novamente, um excelente jogador. Em alguns momentos ele perdia a bola, mas eu creio que tem a relação com a chuva, com o gramado molhado. O Corinthians, no início do jogo, parecia que não estava habituado a jogar naquela velocidade que o gramado estava fazendo a bola correr. Então, teve uma dificuldade ali naquele período inicial. Como eu falei no início, teve o retorno do Hugo. O Breno Bidon jogou demais. Romero, não preciso falar. Mateuzinho é um outro jogador que vem se destacando todo o jogo positivamente, tanto ofensivamente como defensivamente. Melhorou muito, 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 muito. Tanto que ele salva o Corinthians naquele quase gol do Racing, aos 86, 85 minutos no segundo tempo, quando o Hugo faz duas defesas importantes.
chute de fora da área, um rebote e o Mateuzinho vem na cobertura por trás para tirar a bola quase que em cima da linha. Teve momentos ali que o jogo foi um pouco pegado, assim, principalmente depois do gol, que teve uma pequena confusão ali, mas o árbitro conseguiu controlar bem o jogo, aquele momento, com 2 cartões amarelos, sendo um pro Ranieri e um pro Monzon, o zagueiro do Racing. Aos 66 minutos, o Hugo também faz uma defesa importante. O Martinez entra bem no jogo, depois dele ter entrado naquele jogo contra o Fluminense, que ele pega e faz o pênalti, logo que ele entra no primeiro lance dele. Entrou muito bem, entrou atento. Se eu fosse destacar aqui 2 jogadores que foram os melhores em campo, na verdade teria que colocar 3. Na verdade, o time inteiro do Corinthians se destacou. Foi muito bem coletivamente, isso é o mais importante. Lógico que teve um jogador aqui, outro jogador ali que se destacou, como o Ranieri, Mateuzinho, o Romero por ter feito o gol da vitória, o Memphis pelo cruzamento. Mas outro jogador que eu não sei o que a diretoria vai fazer, ou o que o staff do Corinthians vai fazer, ou quem vai vir dirigir, porque a gente ainda continua nessa novela. Hoje, dia 25, ainda às 8h45, nós não sabemos se é o Dorival ou se a diretoria vai parar por aí, vai atrás de outro nome para assumir como técnico do Corinthians. É o Coronado. No final do jogo, ele teve a possibilidade de dar uma bola no Memphis. Ele não consegue acertar um passe de 5, 3 metros. E é assim, tipo, não tem sentido ele não conseguir fazer isso. Porque se um jogador ele é escalado tanto para ficar no banco ou para começar, significa que ele fez por onde no treinamento? Por que ele não consegue render dentro de campo? Ele joga na posição dele, ele tá tendo uma oportunidade com o Garro machucado, ele se lesionou no ombro, numa dividida, parece que é um jogador que não está preparado para a intensidade do futebol sul-americano. Como eu falei no primeiro vídeo, com todo respeito ao futebol árabe, à Liga Saudita, mas não tem comparação. Não tem comparação de intensidade. Se ele sabia que ele ia vir para cá, pô, ele não estudou o time, ele não estudou como é que era o campeonato, ele falou, nossa, eu tenho que melhorar o meu físico. Sabe, são passes muito jogados assim, passe, chuta, quando é para chutar ele passa, não tem um entendimento ali dos jogadores que estão na frente com o raciocínio do Coronado. Não é uma coisa sincronizada, não sei se ele treina entre os titulares, se ele treina entre os reservas, mas de qualquer forma, se ele está ali relacionado no jogo, significa que ele fez por onde, senão ele não ia estar ali. Ou se ele não estivesse em condições do jogo, ele também não ia estar no banco à disposição do técnico interino. Acho que foi isso, foi um jogo positivo pelas coisas que aconteceram, pelas formas que aconteceram para o Corinthians. O Corinthians aqui, segundo o Flash Score, teve uma nota de 7 e o Racing teve uma nota de 6.4, sendo o melhor jogador do Corinthians, Mateuzinho. Um jogo muito sólido defensivamente, muito bom mesmo. Comentar agora um pouquinho do que pode acontecer no domingo, brevemente. O Corinthians vem de 2 vitórias, o Flamengo vem de 2 empates. O Flamengo vai querer muito essa vitória. Aí vai do Corinthians estudar muito bem o Flamengo, com calma. Acho que nesse jogo é um jogo para se pensar em deixar o Ranieri como um zagueiro e trazer o Martinez para campo. O meu time ideal para enfrentar o Flamengo seria o Hugo Souza, Anglieri, Gustavo, Ranieri, Mateuzinho, Carrilho, Martinez, Breno Bidon, Depay, Yuri Alberto e Angel Romero. O Mendes ele tem que ficar flutuando atrás do Yuri e do Romero. Jogadas muito importantes saem dessa movimentação dele, que é muito interessante, porque essa marcação individual ele consegue abrir espaço para os 2 atacantes jogarem. Então, eu acho que se vier com essa formação, com essas modificações, o Corinthians tem tudo aí para sair com um empate, talvez uma vitória. É isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo do Corinthians, ou como vocês acham que o Corinthians vai entrar nesse jogo com o Flamengo, a formação. Dê a opinião de vocês aí.
Espero que tenha gostado, não deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima. Bem-vindo ao Gol a Gol.